inclusive. Obrigado. Tá, essa aula, a aula de hoje vai ser sobre processo, que é uma matéria muito, muito, muito curtinha, de verdade. Ela poderia ser muito bem incluída na última matéria, que era da poesia concreta, porque ela é muito, muito curta. Inclusive, ela é tão curta que essa aula vai ser muito rasa nesse assunto, porque não é uma coisa, dá para falar um monte de coisa, mas eu vou falar algumas outras coisas que talvez interessem, talvez não sei. O objetivo é falar sobre o poema Processo, a gente vai falar dele. Ele é conhecido como neoconcretismo ou poema Processo. Se vocês lembrarem do concretismo, o que ele é, ele coloca a palavra em cima de uma forma de arte visual, por exemplo. A gente tem como objetivo a palavra, mas a palavra ela forma uma identidade visual. O poema Processo ele vai fazer o contrário disso. Ele vai deixar a arte visual em primeiro plano, enquanto a palavra fica em segundo. Então, como a academia aceita isso como um tipo realmente de literatura, enfim, eu tenho que ver com eles, porque é muito mais fácil classificar isso realmente como uma arte visual do que como uma poesia ou uma literatura. O poema Processo ele vai começar durante a ditadura militar. Se vocês lembram como aconteceu a ditadura militar, foi um negócio muito, 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 muito da hora. Da hora no sentido de... é uma história engraçada. A gente tinha o nosso grande presidente, Jânio Quadros, que era o cara com o bigodão, com o olho virado para a direita, e ele tinha um bigode da hora. Ele tinha a história da vassoura lá. E, cara, esse cara era muito meio maluco, porque ele fez umas proibições incríveis, como vocês podem lembrar. Ele proibiu o jogo do bicho, proibiu a rinha de galo, e proibiu mulher loira de biquíni na praia. Então, tipo, ele tinha umas ideias meio maneiras. E ele tinha o vice-presidente, que naquela época você botava para presidente e botava para vice. E o vice-presidente dele era do partido contrário dele. Então ele estava fazendo uns esquemas, que ele estava bolando um plano mirabolante assim. O meu partido é de direita. O partido do meu vice-presidente é de esquerda. Então ele começou a bolar uns planos para fazer todo mundo acreditar que o vice-presidente ele era um comunista safado. Então ele chegou a mandar o vice-presidente dele, que era o João Goulart, para a China comunista na época. E ele mandou o cara e ligou a televisão. Falou, o João Goulart tá na China comunista. Suspeito. E aí, quando ele estava criando, que a população estava falando, nossa, esse presidente comunista, nunca podemos ser assim, o país nunca será vermelho, nossa bandeira nunca será vermelha. Quando ele notou que ele estava achando que estava assim, ele falou, galera, não vai dar para mim, não sou mais seu presidente, seu próximo presidente é esse comunista safado. Porque na cabeça dele, naquela mentalidade inteligentíssima que ele tinha, ele pensava assim, ninguém vai querer o comunista para presidente. Então, se eu renunciar, eles vão me pedir de volta. E se eles me pedirem de volta, eu fico para sempre. E era isso que ele estava pensando. Só que quando ele saiu, e falaram, João Goulart é o cara. A galera cagou, falou, tá bom, que seja ele. E o plano do cara foi pro ar. Só que o exército naquela época, ele estava acreditando nesse plano do João Goulart comunista. E aí ele abriu o AI-5. Falou, tu é o presidente, mas quem governa é a gente. E aí, desse tipo de coisa, diz que começou do militar. Foi o governo colocando a mão foi o exército colocando a mão no governo e falando agora a partir da gente. E, bom, enfim. E aí o concretismo, quanto foi um processo, eles estão fazendo uma ruptura. Porque ao mesmo tempo que você faz uma ruptura com a arte, como ela era até agora, você faz uma ruptura contra o governo, saca? Porque é uma época de desconstrução, como a gente está vendo agora. Então, eles vão desconstruir ao máximo que eles tinham, porque isso vai ser o manifesto deles contra tudo que está acontecendo. O Vladimir Dias Pino vai ser o fundador. Eu acho que ele, no lugar do Nordeste, ele... Aí que já começa um processo que eu vou achar engraçado. Essa arte, o processo, ela é muito rasa, muito rasa. Ela poderia ser
Enfim, podia ser uma coisinha ali, sabe? Não é muito importante. Realmente não é muito importante. Tanto é que todos esses nomes aí, eles não aparecem muito. Ninguém conhece esses caras. Mas eles é importante por quê? Porque falam que é, mas realmente não é. É uma coisinha muito pequenininha, é só um pedacinho pequeno, enfim, é só um nome, sabe? Enfim, essas pessoas aí ajudaram a concretizar o poema processo como eles são hoje. Como eu disse, eles tinham o objetivo de romper, né, o que eles tinham, que era, no momento, o poesia concreta. Então, vai ser literalmente o contrário da poesia concreta, não como aquela forma estética que tinha. Ó. Poesia concreta, ela vai romper a poesia, a forma da poesia como era, que já estava sendo rompida por causa do cara modernista, e aí os processos vai romper isso de novo. Então, em vez de falar, ó, forma geométrica de plano de fundo, uma arte visual de plano de fundo agora é a palavra, e a forma visual agora é o nosso plano principal. É isso que a gente está focando. Isso vai ser o plano processo. Vai ser essa inversão de papel. Aqui vai ter uns exemplos que a Nicole muito, muito boa para a gente deu falar como é que é. E isso, meus amigos, isso é um poema processo. Tá entendendo? É tipo, é literalmente uma arte visual. Se alguém falar assim para você que é um poema, não tem como você olhar e falar, não, tá certo, realmente é, porque a gente tem uma forma de poema. A gente, quando lembra de poema, a gente tem uma visão, certo? E esse tipo de visão que eles queriam quebrar. Aqui tem outro exemplo, vocês podem ver, tipo, tem uma palavra ali, descobri que eu posso riscar, eu nunca vi ninguém riscando, mas ó, dá para riscar. Tem umas palavras ali, porque a palavra faz parte do poema processo, mas não é o foco. A palavra não é o foco nessa escola literária. Então, eles vão começar a defender o fim do sentido do poema, que é esse tipo de coisa de... Enfim, é isso. O próprio usuário, eles vão poder compartilhar o protagonismo. Então, tudo que envolve o poema, ele deixa de ser o foco, saca? O foco é o artista e o que ele cria. É um negócio meio confuso, mas quando a gente tinha uma história, a gente tinha todo um protagonista, a gente tinha um plot, né? Um final, um vilão, e aqui eles já esqueceram isso, eu preciso de uma história, eu só preciso de uma forma, eu preciso de uma imagem. E é isso que eles estão fazendo para um processo também. É só a imagem. Uma coisa muito pequena. É muito pequena, é isso. Foco na imagem. Eles vão começar a usar forma geométrica, forma visual, e isso é o plano do poema processo. É isso que eles precisam, de uma imagem. E esquece a história. Uh, isso aqui é 1 hora? Não, né? Enfim. Mas eu queria falar com vocês de verdade é sobre o que eu... Enfim, isso foi um processo, não tem mais o que falar sobre isso, é só literalmente uma arte visual com uma palavra de fundo. Não tem o que falar. Eu peço perdão, porque a matéria é isso. Tipo, tem um monte de exemplo aqui que me falou pra gente, mas a matéria é muito curta. Eu tenho certeza que ela sofreu por esse tipo de slide. Eu não tenho que falar. Ela, inclusive, ela procurou pra gente umas questões que eu tô tentando chegar lá. Realmente não tem o que falar, eu já falei tudo. O poeta e escritor Filadelfo Menezes definiu que o poema processo é poesia semiótica, sem chave léxica é a palavra, que cumpre um movimento sequencial de algo que se desenvolve linearmente, passo a passo, em uma narrativa com começo, meio e fim. Ele falou, ó, história não tem. Tem isso. Isso aqui é um poema. É nesse tipo de coisa que né, a gente vai poder considerar charge, quadrinho de literatura, porque ajudou, porque eu vou falar disso mais pra frente,
quando começar a xingar tudo, não. Mas é importante que a gente, por causa disso, a gente veja que uma história em quadrinho, de uma charge, possa ser considerada literatura. Mas você tem que lembrar que nem naquilo o foco realmente é na imagem, né? A imagem faz parte, a imagem é importante, mas não o foco. Tá, aqui vai ser questão 1, tem essas duas imagens. Essa aqui é do olho, eu acho, isso, o olho, esse aqui é terra. E vai ter a pergunta. Em relação aos poemas, a correta é que ambos são exemplares do primeiro processo, ambos são exemplares da poesia concreta, o segundo é um poema concreto e o primeiro é um poema processo. Então, tem essas coisas aqui. Posso fazer uma enquete, inclusive, eu acho que eu vou fazer. Olha só. Dá para fazer uma enquete com umas 4 perguntas, mas então. A primeira questão está falando que os dois são poema concreto, os dois são poesia, poema processo. Bom, mas a grande verdade aqui é que esse aqui vai ser um poema processo. Por quê? Porque a forma visual é mais importante do que o contexto, certo? Isso aqui vai ser poesia concreta. Porque, embora tenha uma forma visual, o que a gente vê aqui realmente é a palavra. O que a gente tem foco aqui é a palavra. Aparece terra centenas de vezes. Então, aqui, essa vai ser a diferença. Uma vai focar no visual, na parte visual, e outra vai focar na palavra, embora ainda que seja daquela forma desconstruída do concretismo. Era só isso que eu precisava saber. Aqui vai ser realmente provavelmente o mesmo tipo de pergunta. Considerando o experimentalismo surgido com as vanguardas do século XX, constata que os poemas de Campo e Ponce são respectivamente. Tá. Estão perguntando que tipo de poemas são, né? Então a gente já sabe que isso aqui provavelmente é o concretismo, e isso aqui é o processo, já que, né, tamanho da imagem, tamanho da letra. Então, se a gente fosse chutar alguma coisa aqui, porque grande parte das provas do Enem vocês realmente vão chutar, não tem como saber de tudo, são muitas questões, então a gente vai nessa aqui que é mais provável, coisa concreta é um processo, certo? E, na verdade é isso. Não tem opção, mas tenho certeza que é essa. Não tem como não ser. Enfim, esse realmente foi a aula de poema processo, porque é isso, é muita pouca coisa. É só você saber que a parte visual é maior, tem mais foco nesse aspecto do que tinha antes no concretismo. Mas o que uma nota que eu quero falar com vocês é que depois da era moderna, do modernismo e tal, eu particularmente penso que a literatura ela vai perdendo um pouco dela, certo? Já não tem, eu já dei minha aula, gente. Agora eu tenho que falar outra coisa. Eles vão falar disso. Vocês vão poder usar isso em algum lugar? Não sei, talvez. Mas é bom saber que desde o começo da literatura, o que a gente tinha como foco era uma história. A literatura nasce com os homens da caverna, quando eles começam a se comunicar, e eles começam a contar histórias um para o outro. É uma história de advertência, é uma história. Um dia meu primo foi pegar manga e um mamute atropelou o cara. É uma história e é assim que nasce. Conforme a gente consegue fazer a criação de símbolo e tal, isso vira uma história escrita e tal, vira um simbolismo, mas o começo da literatura é uma história. No momento que a galera fala, olha, o foco não é a história, a gente está vendo que alguma coisa está errada ali. Fala, a história não é importante para a literatura. Tá certo que o que eles estão querendo nesse momento é fazer uma desconstrução. Até a desconstrução que eles falaram de poesia, que antes a poesia tinha que ser versada, tinha um aspecto elitista ali, faz sentido a gente falar, ó, não queremos mais isso. Porque se eles continuassem com uma história, era alguma coisa, certo? Então, se você só falar, ó, isso aqui não precisa existir, é uma coisa que eu concordaria. Porque realmente, quando você
priva algumas pessoas de escrever uma história, porque essa história tem que ter a mesma forma sempre, a mesma forma que as pessoas consideram certo, aí ela já não é uma coisa para todo mundo, já é uma coisa ruim. Mas nesse ponto, eles estão desconstruindo uma coisa que deveria ser impermissível, sabe? É como eu falar, ó, isso aqui é uma fruta, e essa fruta é doce. E o intuito dela é alimentar. Aí eu pego essa fruta doce e falo, não, o intuito dessa fruta agora, a partir de hoje, vai ser jogar na cara do meu colega. A fruta tem um sentido. Ela nasceu para alguma coisa, certo? Eu posso fazer uma coisa com ela que não foi o objetivo dela? Eu posso. Mas não é isso que a gente tem que focar. E no momento que isso acontece, as pessoas olham para esse tipo de coisa e falam que é isso que é realmente literatura. A gente vai perdendo a essência do que a gente tinha antes. E, bom, enfim, isso eu considero uma coisa ruim. Eu não estou realmente conseguindo me expressar como eu gostaria, porque é muita coisa. Mas, tipo, no modernismo, eles começam com essa ideia de construção, de a forma, isso é legal. Mas uma coisa que eles perdem junto na poesia moderna, na prosa moderna também, é a maneira que eles vão contar uma história. Que sempre foi, desde o princípio, desde o primórdio da literatura, o objetivo. O objetivo foi contar uma história, certo? E quando ou você, quando a gente conta uma história, a gente inconscientemente vai colocar o que a gente pensa, a nossa visão de mundo, dentro da história. Então, se, por exemplo, eu for uma pessoa que mora num lugar ruim, tá? Eu tenho uma visão de mundo e eu não teria como pensar em outra coisa, certo? Eu não teria como escrever alguma coisa que eu não conheço, porque é aquilo que eu tenho. Então, na minha história, inconscientemente, eu vou ter uma visão de mundo diferente. E durante a literatura, não na literatura moderna, já aconteceu um pouco antes na literatura romantismo. Mas eles começam a ter um objetivo diferente do que é realmente contar uma história. O objetivo das escritas, das prosas, das poesias, eles começam a ser unicamente criticar o sistema que eles estavam. Então, assim, a gente tem histórias antigas, algumas, por exemplo, as histórias infantis, que já são sei lá, um patrimônio da humanidade, todo mundo conhece história infantil, os irmãos Grimm e tal. E essas histórias vão, por vez ou outra, vão apresentar algum tipo de crítica que as pessoas daquela época precisavam. Por exemplo, assim, João Maria, ele vai falar, ó, não é legal a gente deixar nossas crianças andando sozinhas pela floresta, sabe? Porque é uma coisa que é a moral. E a moral, ela não é feita. A moral, ela aparece. A moral, ela é vista por cada pessoa e ela é colocada num plano. Quando a gente começa a criar uma história em torno de uma moral, o que vai acontecer é que a história se torna fácil, se torna ruim. E eles começam a louvar, as pessoas começam a louvar esse tipo de coisa. Eles começam a louvar como a ideia de lutar contra o sistema. E o foco, que antes era contar uma história, ele vai crescendo. Então a gente tem umas histórias sobre o navio negreiro, que realmente tem uma história legal, mas ela é meio que fraca, porque ela é só aquilo. A gente não tem um desenvolvimento maneiro, a gente tem uma crítica, uma visão crítica do autor, mas é só o que a gente tem. E as pessoas começam a olhar para esse tipo de coisa e vangloriar como se fosse o único objetivo de uma história. Inclusive, para crítica, para academia, a história ela se torna uma coisa muito fraca perto das notas que uma luta contra a sociedade, contra o que a gente tinha, contra o sistema, se torna um símbolo não, um número valioso de
de crítica. É aquilo que as pessoas olham e falam, realmente isso é bom. A gente perde o sentido de criar uma história e começa a criar morais e dando um universo para essa moral. Por exemplo, se eu quiser escrever sobre como o racismo é ruim, que é uma coisa óbvia, todo mundo sabe que racismo é ruim, se eu escrever alguma coisa assim, eu não vou precisar de uma história desenvolvida. O que eu vou ter vai ser um caminho para chegar onde eu quero. As pessoas começam a vangloriar isso e eu acho isso, enfim, é ruim. Porque a gente começa a se perder no que a gente quer, certo? A gente começa a deixar o número das coisas, por causa que a crítica gosta, o número dessas coisas, dessas histórias ruins vão crescendo e no final a gente vai ter um monte. A gente não vai ter história nenhuma, a gente vai ter histórias rasas, como sei lá, vai ter história rasa, e a gente vai ter um monte de livro falando realmente a mesma coisa, porque a gente sabe o que é a nossa moral humanitária, uma coisa que é óbvia. E vai ter um monte de livro falando a mesma coisa, querendo ser um Oswaldo de Andrade, o Mário de Andrade, e não podendo, porque todo mundo já sabe isso. Já é uma coisa enraizada no nosso ser, certo? Então, a partir do modernismo, a gente começa a perder essa essência da literatura, que é a história, e a gente começa a focar na moral. Enfim, a gente cria uma moral para poder escrever uma história sobre ela. E aí a gente, enfim, perde também um pouco da estética que a gente tinha. A estética no caso do concretismo, eu já acho meio absurdo. Mas aí já é opinião realmente minha. Eu não gosto. Mas no modernismo a gente tem uma poesia. A quebra de estética ali eu considero aceitável. Porque aí, realmente, qualquer um vai poder escrever. E se qualquer um poder escrever, qualquer um vai poder realmente saber do que está falando quando cria uma história. Não vai ser eu, homem hétero cis, que vou poder escrever uma história sobre um casal homossexual e realmente ser aplaudido por causa disso, porque eu não tenho moral para escrever isso. Mas uma pessoa, por exemplo, pobre, ela vai poder escrever sobre uma coisa pobre, porque ninguém vai olhar para isso e falar, ó, tá feio, não conta. Então, nesse caso, eu acho bacana que a gente tem essa quebra de estética. Mas depois no concretismo, eu pessoalmente acho que é um absurdo, que eles estão quebrando uma essência um pilar da literatura. Essa forma literária vem da Grécia, da Roma, quando eles estavam contando sobre feitos heróicos e etc. Enfim, eles quebram isso para fazer uma arte visual. Não, existe um sentido. Uma coisa que eu estou querendo falar sobre a importância da história e não a importância de ter uma moral. A moral que cada um toma, ela é pessoal. Então, se eu olhar essa arte aqui, terra, 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 a moral que eu tomaria disso pode ser uma moral completamente para você. Eu posso enxergar aqui um caminhozinho, sei lá, que é um caminho, tá ligado? E onde está escrito terra é só um mato. Maneiro. Eu posso pensar isso, mas uma pessoa pode pensar diferente. E no momento que você cria uma história só para a pessoa enxergar a moral deixa de ser uma coisa humana para virar uma coisa escrita por alguém. Ela deixa de ser uma coisa que você toma por si, que você vê que é certo, para uma ordem que uma pessoa que escreveu alguma coisa dá para você. É muito diferente alguém falar, olha, o que você fez é errado, e é isso aí, do que por você, ver o que é errado e melhorar nisso, sabe? Tem que ser uma visão sua. E isso que uma história boa realmente faz. Ela vai te mostrar, não forçar em você uma moral que existe. Ela vai te forçar a enxergar o que você está fazendo, o que você pode mudar. Não é uma coisa que vai estar escrita. Vai falar, isso aqui é errado, então você para. Você tem que ler e descobrir isso por si. Não vai ser uma crítica que vai falar, isso aqui está falando isso. Isso aqui está falando que, pobreza é ruim.
Igual aquele livro da Carolina de Jesus. Quando você lê o livro da Carolina de Jesus, o que ela está vivendo ali é coisa dela. É a vida dela. Não é uma pessoa, um homem rico que escreveu e falou, olha, como a vida da favela é ruim. Olha agora como você é podre, porque você não vive nisso e não liga. O que ela está escrevendo é coisa dela, é a história dela, e pelo fato da gente estar tá ouvindo a história dela, sem uma moral que ela está querendo criar, a gente tem uma noção do que está acontecendo. Ninguém está forçando isso pra gente. Inclusive, eu coloquei aqui, porque eu não, porque eu lembrei que história em quadrinho. E o que eu acho da história em quadrinho é que naquele mesmo esquema de ter uma história por trás. Ninguém escreve uma história em quadrinho, aliás, não deveria escrever uma história em quadrinho, por causa da forma do desenho, certo? Se a gente pegar uma história em quadrinho, tem um quadrinho do Senhor Milagre muito bom, recomendo, que então, ele fala ele aborda uns assuntos incríveis, é uma história de super-herói, ele tem uma arte visual bonita, e ele fala de suicídio e de uma pressão, mas ele não toca nisso. Ele não fala, olha só, eu vou escrever essa história aqui porque eu quero provar que suicídio é uma coisa ruim. Eu quero provar que a depressão é uma coisa que realmente existe. Ele está criando uma história, ele está colocando uma arte visual nela, não dando foco, está dando arte visual. Ela, no contexto de uma história que ele quer contar. Que uma história que, se você ler, você vai entender qual é a dor de uma depressão, qual é a dor de um suicídio, saca? Ele não está querendo dar uma moral disso. Ele não está forçando para você essa moral. Ele está te ensinando sobre ela. De uma maneira que você entenda antes de procurar a resposta. Inclusive, eu não sei quanto tempo eu tô aqui. Vou perguntar quanto tempo aqui. Mas, basicamente, o primeiro processo é isso. É uma arte visual em plano primário e uma literatura em plano secundário. Ela é só feita para lutar contra o concretismo, que é uma palavra em primeiro plano contra uma arte visual em segundo plano. E é isso, realmente, eu nunca vi cair muito. E se vai cair, vai ser só esse tipo de pergunta. É só para você saber o que é. Agora você sabe. Não é uma coisa difícil de estudar. Primeiro, se você nunca viu, tem motivo para você nunca ver, porque ninguém. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Se você nunca viu, porque não aparece realmente muito, mas agora que você sabe o que é, o que existe, você sabe qual é a diferença entre concretismo e vai no processo. A história é realmente curta, é coisa assim. Eu recomendo. Eu, pessoalmente, quando fazer pergunta de. Vou mandar moral. Quando fazer uma pergunta sobre o que você pensa de uma prosa, eles vão dar um verso para você interpretar, o que você precisa saber realmente é o que estava acontecendo naquele período histórico. É por isso que a Nicole também coloca, olha só, que bom. Ela coloca o período histórico que as coisas foram criadas, porque é muito mais fácil você entender o que o autor queria dizer, né? Ou o que ele queria dizer, ou o que ele disse, porque ele vivia, se você sabia o que estava acontecendo. Então, quando você estuda a história do Brasil, de tudo mais, você já consegue. Isso já ajuda na interpretação do texto. Porque é as coisas que você precisa da informação para poder interpretar. E não vai ser um professor de literatura falando da estética da poesia, o professor de literatura falando de quais obras mais marcantes que tem, que vai mudar isso. O que a gente faz falando desse tipo de coisa é ajudar vocês a decorar para saber mais ou menos qual vai poder cair. Se o livro os livros que caem de monte, de Iracema e tal, esse tipo de livro, isso não realmente, honestamente, tem vestibular, tem prova que pede para você ler. Mas você, honestamente, não precisa ler para saber o que está acontecendo. Só precisa saber em qual contexto aquele negócio foi criado. Porque a questão de interpretação fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque ou a resposta é certa ou a resposta é absurda. Não tem um meio termo.
E uma coisa que vou voltar a falar do modernismo, que é porque ele se torna tão importante. Porque a academia, porque os professores, principalmente, eles olham para o modernismo e falam, ó, é aqui que começa a ficar show. Enquanto eu estou falando para vocês, ó, é aqui que começa a não ficar show, porque eles deixam a literatura de lado para se voltar em alguma coisa. No modernismo, ele é a primeira função realmente nacionalística do Brasil. A literatura do Brasil começa no quentismo, que é escrita só para o português. O primeiro escritor brasileiro foi o Gregório de Matos, que ele é do Barroco, mas o esquema de visão dele, a visão artística dele continua sendo europeia. No romantismo, na primeira fase, eles olham para o Brasil e falam, Brasil. E aí é uma forma nacionalista de se ver, mas é uma forma paradisíaca. Isso vai mudar um pouquinho na terceira forma do romantismo, quando aparece o Machado de Assis, que aí ele, um autor negro, começa a falar de coisas que ele pode não ter vivido, certo? Mas ele tem uma história boa. Ele escreve uma história legal. As histórias são legais. Mas aí a galera começa a olhar só para o ponto que é uma luta racial, uma luta, enfim, contra o sistema, e aí começa a descer o nível, como eu falei, acaba uma história, as histórias acabam ficando menos profundas, e isso, enfim, isso vai resultar no modernismo, mas o modernismo é a primeira fase nacionalista realmente no Brasil, que eles olham para a arte europeia e falam, olha, toda a nossa estética, tudo que a gente fez até agora é europeia. E é isso que os professores querem que você acredite. Querem que você acredite que o modernismo veio para revolucionar a arte brasileira, para tornar a arte brasileira. Mas o que os professores não querem que você acredite é que o que a gente faz no Brasil continua não sendo original, porque a gente copia a vanguarda europeia. Porque quando a vanguarda europeia fala, a gente tem que quebrar a estética europeia. Tanto é que a gente estuda a vanguarda europeia antes de estudar o modernismo, porque é a mesma coisa. O Brasil olha para aquilo e fala, temos que quebrar com isso, hein? E eles não quebram, eles continuam a mesma coisa. Enfim, é isso que eu queria falar. Eu espero que vocês realmente entendam. O poema processo é muito básico, é literalmente o contrário do poema concreto, da poesia concreta, o concretismo. Eu queria esclarecer para vocês esse pique da história da literatura, que é uma coisa importante, você realmente tem que prestar atenção nisso, porque é uma coisa que incomoda, sabe? Uma coisa que a gente perdeu a essência da literatura, a gente não tem uma história boa. A gente tem um filme, os filmes são legais, a gente tem história em quadrinhos são legais, mas a gente não tem mais literatura. Só quadrinho literatura? É. Mas ninguém, enfim, a academia vai considerar, não, mas a academia é um mundo de velho barbado, careca, que tá preso nos 50, sei lá. Enfim. Queria que vocês entendessem esse esquema da literatura. E se vocês querem ser um autor, por favor, para de focar no final da história. Quando a história acontece. O final da história é o final da história. As coisas vão em direção ao final da história em um momento. Você não precisa criar uma história. Você não precisa criar uma história para ter um final. A história vai acontecer. Queria que vocês entendessem esse tipo de coisa, que me incomoda, provavelmente incomodar algumas pessoas, não vão falar, porque é contra a academia. E queria que vocês entender também porque o modernismo é importante. Porque as pessoas olham para o modernismo e consideram importante.